Olá, hoje nós vamos falar sobre como o propósito afeta a sua vida financeira, porque aqui no canal a gente fala sobre prosperidade com propósito, uma prosperidade verdadeira que inclui o nosso cérebro, a nossa forma de pensar e agir. E olha só, o propósito, na verdade, ele tem tudo a ver com diversas áreas da nossa vida, o que eu chamo de inteligências. O ser humano não tem somente a inteligência intelectual ou somente a inteligência emocional, que é muito falada. Nós temos vários tipos de inteligência. E uma muito forte é a inteligência financeira. O que acontece? A nossa forma de pensar sobre as finanças, sobre o dinheiro, faz com que a gente decida de maneiras diferentes. Por isso que algumas pessoas conseguem poupar muito mais, outras conseguem gastar muito mais, outras têm mais controle, outras menos controle. Não é pela situação que elas vivem, não é pela quantidade de dinheiro que elas têm, pelo quanto elas recebem, pelo salário, não é pelo quanto elas investem apenas, não é somente pela situação externa que ela vive, pelas oportunidades ou pelas crises que ela passa. Tem muito mais a ver com a mentalidade de cada uma dessas pessoas. As pessoas com uma mentalidade que favorecem as finanças vão ter atitudes que contribuem para uma inteligência financeira muito mais saudável. Aquelas que têm uma mentalidade que são muito mais contrárias a essa questão financeira, como consequência, vão ter atitudes que afastam essa pessoa das finanças, do dinheiro, e elas acabam vivendo situações um pouco mais difíceis. Então, o propósito, como que ele se linka a tudo isso? Quando nós lutamos, trabalhamos, corremos atrás do dinheiro simplesmente porque a gente precisa sobreviver, porque a gente precisa pagar as contas, porque nós queremos ter os nossos objetivos, pode ser de curto prazo, de longo prazo. Se a gente só foca na parte do pagar as contas, do gastar o dinheiro, de como que eu vou utilizar isso, ele é vazio do ponto de vista de propósito. Ele não traz um sentido. E eu aqui no canal eu falo muito da questão do sentido, do propósito como um pra quê. Como que isso traz realização na minha vida? E lógico que existe por trás de tudo isso um raciocínio. E esse raciocínio ele parte de uma tríade que eu chamo, que é o viver o maior mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E decorrente disto vem as 6 inteligências. Uma delas é a inteligência financeira que eu mencionei aqui. O que acontece? Quando a gente somente trabalha para ter esse dinheiro e gastar, é como se na nossa mente eu tivesse me esforçando, eu tô lá todo dia trabalhando, acordando cedo, passando horas do meu dia dedicado àquilo, para depois esse dinheiro entrar e sair de uma forma muito fácil. Então é como se eu estivesse sempre preso naquele ciclo. Eu sempre tenho que trabalhar para gastar, ou seja, o dinheiro ele é finito nessa mentalidade. Eu tenho, mas ele nunca tá comigo, ele sai da minha mão. Por mais que você possa colocar isso em bens, claro, né? Se você, eu tirei isso para colocar numa casa, eu tirei isso para colocar numa viagem. Só que para a nossa mente, isso é pouco. Porque muitas vezes a experiência que a gente passa para ter esses bens materiais é uma experiência sofrida, do tipo, fiquei a vida inteira trabalhando para pagar uma casa, fiquei vários meses da minha vida me dedicando muito para sair de férias, tanto que tem muita gente que quando sai de férias às vezes fica doente, não sei se já aconteceu com você, tá num pico de estresse tão grande, parece que se esforçou tanto que daqui a pouco o corpo, na hora de dar uma relaxada, baixa a imunidade, fica doente. Então, quando é com essa intenção de só ter o dinheiro para gastar, fica vazio e fica pesado. A mentalidade muda quando a gente tem um propósito maior.
E esse propósito maior tem que envolver essa tríade que eu falei. Tem que envolver o projeto de Deus para você, a vontade dele. Tem que envolver a tua vontade e também a vontade do outro. Não a vontade do outro no sentido de você ter a obrigação de fazer pelo outro, mas de fazer isso na liberdade, porque você quer fazer. Por isso que tem toda uma mentalidade por trás. Não é só cumprir protocolo, não, do tipo, não, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que cuidar de mim, e tudo isso tem um peso de um dever muito grande. Tudo isso é em meio à liberdade. É algo complexo, é algo profundo. Complexo não, é até simples. Não é muito fácil de viver, mas é simples de entender. Tudo tem que ser feito na liberdade, porque Deus nos fez livres. Então, quando você coloca um propósito que tem a ver com o projeto que ele tem para você, com você querer fazer o bem para os outros, aí começa a fazer sentido o teu esforço no trabalho ou nos investimentos que você faz, que também tem que esforçar, né, o teu tempo, a tua inteligência para que você invista. Qualquer que seja o meio como você está fazendo esse dinheiro entrar, tem que ter um propósito maior. Não pode ser só pagar conta. Pagar conta para uma mente inteligente, que é a nossa mente humana, é muito pouco. Por mais que você fale, mas eu gosto tanto de curtir a vida, de fazer isso e aquilo, isso é tão bom para mim. É insuficiente você fazer só isso por você. Tem que ser algo que você possa entender o impacto disso. Nós somos seres que nascemos para fazer impacto positivo. A diferença do ser humano para qualquer outro ser vivo é que nós escolhemos as nossas tomadas de decisões. A gente tem discernimento. A gente pode ajudar os outros. E isso, quando é desrespeitado, fere a nossa essência. Então, quando a gente, ao contrário disso, escuta essa essência, vai atrás de um propósito maior e conecta esse propósito à parte financeira, aí fica mais prazeroso, de uma certa forma, faz mais sentido, e o teu esforço é como se você reconhecesse o seu próprio esforço, e com isso você pode até gerar mais riqueza. Claro que com isso vem muita responsabilidade também, mas o fazer o bom uso do recurso financeiro também é honrar a Deus. Fazer o bom uso, ou seja, não só pegar e gastar, porque só pegar e gastar, você vai sempre se olhar assim, eu não tenho dinheiro para muita coisa, não estou esbanjando, porque as coisas, elas facilmente ficam velhas, facilmente você esquece que você comprou aquilo, tipo uma roupa que você comprou há um mês atrás, aquilo lá para você já virou banal. Um sapato, ela tem uma novidade ali naquele momento, mas depois passa. E passa tão rápido que a nossa mente quer mais, porque tem um sistema de recompensa muito grande envolvido. E com isso, você não vê as coisas acontecerem. É como se o teu esforço estivesse jogando dentro de um ralo. E o que eu estou vendo do que eu estou construindo? O que é que realmente é importante do que eu estou construindo? Esse importante é quando a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas. Quando você vê transformação na vida das pessoas. E não é só por meio do dinheiro, mas é que o tema deste vídeo tá? A gente consegue fazer impacto positivo por meio das finanças na vida das pessoas. E quando a gente sente isso e vive isso, é o que traz sentido e propósito para a nossa vida. Então comece questionando hoje de que forma que você tem olhado para as suas finanças. Como que você as enxerga? Como que a sua mente trabalha essas finanças? Se você é do tipo que está sempre pegando e gastando, ou se você é do tipo que está sempre juntando, que também é uma forma de reter, você acaba não colocando propósito nisso. Comece a observar de uma forma muito solta, assim, muito sem julgamento, só para que você perceba onde você está. Para daí você dar um passo adiante. Não vai se julgar agora cheio de crítica, mas também não esconda nada. Não vai ser igual aquele cego que não quer ver mesmo, né? Que a pessoa tá fazendo errado e fica justificando o porquê daquilo. Essa pessoa nunca vai entender que ela pode melhorar nas finanças dela. Então, seja você a pessoa que vai ser sincera, que vai procurar os pontos de melhoria e que vai encontrá-los, mas que não vai sair com julgamento nesse momento. Primeiro, observação. Primeiro passo importantíssimo.